conhecendo a Cristo. Precisamos conhecer cada dia mais a Cristo. A igreja tem que revelar Cristo para o mundo. E essa mensagem ela veio assim. Nós estamos estudando Romanos 8 e Paulo fala a respeito do Espírito Santo que nos revela a pessoa de Cristo, e nós temos que ter e viver em graça e vontade de conhecer ao Senhor a cada dia mais. O texto, eu vou ler bastante texto aqui, tá? João 8,32 diz assim, Jesus dizendo: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiramente, para nós sermos discípulos do Senhor, nós temos que conhecer a verdade, para sermos libertos do engano deste mundo tenebroso. E a verdade está em Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, 3, 4 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus. Coliguei um texto com o outro. Conhecer a verdade que nos liberta, Paulo diz em 1 Timóteo: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. São textos que complementam um ao outro. 2 Timóteo 3, Paulo diz no início que nos últimos dias viriam tempos difíceis e que nós devíamos estar firmados e permanecer na verdade. A igreja nesses tempos ela tem que estar firmada na verdade que é Cristo Jesus. Se nós não estivermos firmados nessa verdade, se a igreja não estiver firmada nele, em conhecer a cada dia mais a pessoa de Cristo revelada através do Espírito Santo a nós, a cada um, nós que vivemos no Espírito, como os Romanos diz, nós vamos passar por tempos piores. Vai ser difícil, mas a graça do Senhor está conosco para suportarmos, porque virão tempos difíceis, e aqueles que estão fracos na fé, muitos se apostatarão da fé, diz a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, Paulo diz isso, que nós temos que permanecer naquilo que nós temos aprendido, e essa igreja tem ensinado do alto. A palavra do alto tem ensinado a essa igreja a permanecer naquele que como nós vimos hoje, que é o cabeça da igreja.
permanecermos nele, temos que permanecer e conhecê-lo a cada dia, procurar conhecê-lo, a verdade, na verdade, não no engano de muitas igrejas por aí, mas na verdade da sua palavra. Ela é fiel, como diz aqui. Sabe que as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Somente pela palavra nos torna sábios para a salvação, não negligentes, não nécios. A palavra do Senhor fala para nós não sermos nécios, mas sermos sábios. Não a sabedoria humana que o mundo prega aí, mas a sabedoria que vem do alto. O apóstolo Paulo escreve essas duas cartas de 1 e 2 Timóteo num tempo muito difícil, em que os cristãos de Roma, a igreja estava crescendo e o imperador procurava impedir o crescimento da igreja e começou a perseguir a igreja dos cristãos. E essa perseguição vinha sofrimento, morte, aflição, prisão, cárcere, fome. E Paulo adverte a igreja, Ele traz uma instrução para a igreja que os membros deviam estar firmados, sempre dispostos a conhecer mais o Senhor a cada dia, para suportar toda aquela aflição. Tenha bom ânimo, Nesse mundo tereis aflição. Jesus disse, mas nós devemos ter bom ânimo no Senhor, esperar nele, estar firmado nele. Todos aqueles que permaneceram no Senhor, que de uma maneira ou de outra fizeram com que a igreja do Senhor avançasse, crescesse em conhecimento da verdade, todos eles sofreram. Hoje é muito fácil uma igreja abrir, cada esquina abre uma igreja, fácil a pessoa se intitular pastor, sem conhecimento às vezes da verdade. A igreja crescia em graça e conhecimento do Senhor Jesus, fortalecido. A verdadeira transformação que nós temos só pode acontecer pelo conhecimento revelado em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 16, 17 diz assim, que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, 16 e 17. A transformação decorrente do conhecimento de Cristo não é um conceito isolado, mas está ligado ao entendimento em dois níveis que Paulo fala aqui. Dois níveis de conhecimento, um segundo a carne e outro segundo ao Espírito. E nós vamos falar a respeito um pouco disso aí. Um segundo a carne, conhecer a Jesus segundo a carne, e o outro segundo ao Espírito. Vamos falar sobre a importância do conhecimento revelado em Cristo em uma relação com a transformação na vida do verdadeiro cristão. No natural para o espiritual, o apóstolo Paulo, nesse texto, distingue entre dois níveis de conhecimento. O segundo a carne, como falei, ligado à dimensão natural, e de um outro modo, também conhecido como o espiritual, que é a revelação de Cristo, e assim a verdadeira transformação no novo nascimento, que é o resultado deste conhecimento espiritual. Por que é conhecer a Jesus segundo a carne? Todo mundo conhece Jesus, conhece? Se você perguntar para qualquer pessoa aí a respeito de quem é Jesus, ele sabe. Foi aquele que morreu na cruz, não é?
o mundo conhece, segundo a carne, mas não tem intimidade com Ele, não tem um conhecimento espiritual a respeito dele, não tem um conhecimento a respeito da sua obra redentora, não tem um conhecimento verdadeiramente de quem Jesus é. E isso só pode ser revelado, a pessoa de Cristo, se o Pai revelar para ele. E é enviado a nós o Espírito para nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus disse, para fazer-nos lembrar das coisas que vêm do alto. Quando a revelação da pessoa de Cristo sobre a sua obra na cruz, quando há um novo nascimento, há uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa que revela Cristo e a sua obra redentora, a sua justiça, o seu amor, a sua graça maravilhosa. Essa é a função principal do Espírito Santo, que é trazer vida e revelação da pessoa de Cristo. Em João 14, 21, 26, Jesus estava falando qual o caminho que Jesus ia seguir para a cruz do Calvário, e ele fala aos discípulos, ele estava ministrando aos discípulos, e ele fala assim: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não Iscariotes: da onde procede, Senhor, que está para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amados, se como igreja nós não vivemos no Espírito, nós não temos a revelação da pessoa de Cristo Jesus. Nós temos que viver em Espírito, todo dia, ler a palavra, buscar, orar ao Senhor, santificar a nossa vida a cada dia, morrer para o nosso eu, morrer para nós mesmos, morrer para o mundo, para que o Espírito Santo possa habitar em nós, para que Cristo habite em nós ricamente. Jesus aparece aos seus discípulos, logo em João 20 também, diz que ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas, a casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. O cristão só pode ter paz com a presença de Cristo. Aleluia. Nesses tempos difíceis. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, todos os discípulos ao verem ao Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Paz, duas vezes, paz seja convosco, porque eles estavam aflitos, estavam amedrontados, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, eles estavam amedrontados por tudo aquilo que tinha acontecido a Jesus. E disse-lhe: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E é engraçado que após desse texto, antes nós vemos
Os discípulos o quê? Amedrontados. Pedro acovardado. Todos medrosos. Todos tinham dúvida. Não conheciam verdadeiramente Jesus, porque eles tinham dúvida do que Jesus falava e eles não entendiam. E depois deste momento, como eu falei no nosso estudo, né? Depois deste momento, nós podemos ver os seus discípulos já não são mais discípulos, passam a ser apóstolos. Receberam a paz do Senhor, receberam o Espírito que vos faria lembrar de todas as coisas que Ele tinha dito, e começaram a edificar a igreja de Cristo Jesus. Se você pegar Atos ali, você vai ver grande, né? Ter conhecimento sem transformação, amados, né? Foi o exemplo de Judas o Iscariotes, que se destacava uma possibilidade de conhecer Jesus intimamente, mas não experimentar a verdadeira transformação. Traiu Jesus. Pessoas que estavam junto com Jesus, mas eles não tinham conhecimento verdadeiro de Jesus, não tinham sido transformados. Conheceram como carne, como amigo, né? Presenciavam as obras que Jesus fazia, mas intimamente, profundamente, eles não tinham conhecimento. Só passaram a ter o conhecimento e se mudar de vida depois da ressurreição de Cristo, depois da morte e a ressurreição. Aí eles foram transformados do conhecimento da carne para um conhecimento espiritual. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não têm o conhecimento espiritual de Cristo, têm o conhecimento da carne, vive na carne. Tudo aquilo que ouve lá na frente fala amém, não sabe se é verdade, se é mentira, não lê a palavra, não tem intimidade, não estuda, não se empenha em conhecer a Cristo. São pessoas que estão dentro da igreja carnal e acham que por estar dentro da igreja serão salvos. Mas a palavra do Senhor fala que naquele grande dia muitos ouvirão: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ah, mas no teu nome eu não te conheço. Não te conheço. Ter conhecimento é uma intimidade. É intimidade com o Senhor. Ter conhecimento, cada dia conhecer mais, a estar presente com o Senhor, conhecer o nosso Deus, conhecer a sua vontade, fazer tudo segundo a sua vontade e não segundo a nossa vontade. A falta de revelação é identificada como a razão pela qual muitas pessoas, mesmo bem instruídas, não manifestam mudanças genuínas na sua vida. Outras pessoas que estavam dentro da família de Jesus e não davam crédito, os seus irmãos. Inicialmente eles não tinham conhecimento da pessoa verdadeiramente de Jesus, segundo o seu propósito. Eram descrentes, não confiavam, duvidavam. Eles representavam outro caso de conhecimento segundo a carne, que não resulta em uma transformação. Em João 7:5 diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os seus irmãos de sangue não cria em Jesus, duvidavam. Às vezes criticavam. As Escrituras revelam que mesmo convivendo fisicamente com Jesus, eles duvidaram, não creram nele até uma posterior revelação do alto, após a ressurreição de Cristo. Aí nós vemos quem? Tiago, né?
irmão de Jesus Cristo, como apóstolo, escrevendo carta, né? Pedro, inicialmente, mesmo estando do lado de Jesus, não reconheceu como Cristo, abandonou a Jesus no momento mais difícil para ele, o negou dizendo que não o conhecia diante das pessoas. Depois que Jesus se revelou a ele, ressurreto, ele teve a sua vida transformada em uma pessoa usada para a edificação do reino de Deus, para a edificação da igreja. Jesus instruiu os discípulos e fala a respeito do caminho que ele deveria seguir em direção à cruz, ao caminho do Pai. Vou lhe preparar um lugar para onde que eu estejais, vós estejais também. Tomé não sabia o caminho, em João 14:5, né? Jesus se revela: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Felipe queria que Jesus mostrasse o Pai, e isso já bastava, né? E Jesus, né, é um sinal de quem não conhece a Jesus, de quem não conhecia. E Jesus replicou: Senhor, mostra. Felipe pergunta, né, a Jesus: Senhor, mostra-me ao Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em João 18, 14, 8 a 11. Somente o conhecimento natural não foi suficiente para transformá-lo. Mas em Nazaré também, muitos conheceram a Jesus sem ter a transformação de vida. A verdadeira compreensão de Jesus Cristo só é alcançada por meio da revelação do Pai através do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, o que o Pai falou? Este é o meu filho em que me comprazo, a ele ouvi. Mas primeiramente desceu o Espírito sobre Jesus. O Pai revela Jesus, o Espírito testifica Jesus. Exemplos bíblicos como a confissão de Pedro evidenciam o conhecimento verdadeiro do cristão. Não é obtido segundo a carne, mas pela revelação do Pai. Mateus 16, disse, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi a carne e sangue que revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. A revelação verdadeiramente só pode vir do alto. A revelação de Cristo só podemos ter do alto, do Pai, através do Espírito Santo. O ter a transformação por um novo nascimento, esse foi o exemplo de Tiago, irmão de Jesus, que inicialmente era cético, sem conhecimento, após a revelação de Cristo ressurreto, sua transformação levou a ser uma figura de liderança respeitada na igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo também teve a sua vida transformada após a revelação da pessoa de Cristo. Algumas pessoas dentro da igreja experimentam uma transformação inicial, mas com o tempo a sua fé é estagnada, e isso é atribuído ao comodismo na busca por conhecimento revelado das Escrituras. A pessoa se acomoda, como o pastor disse no início aqui, sentado ali. A pessoa se acomoda dentro da igreja, né, pastor? Vou lá para ouvir a palavra. Vou na igreja para ouvir.
mas durante a semana não busca do Senhor, não lê a palavra, não reflete no Senhor, não busca conhecimento do Senhor e só vive naquilo que uma vez por semana, quando, né? Às vezes tem pessoas que vêm uma vez por semana, acha que é o suficiente, né? A busca contínua da revelação de Cristo é essencial para evitar a estagnação ou a apostasia. A pessoa não cresce e acha que está salvo dentro da igreja, como eu falei. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Jesus fala assim: quem tem sede, vinde a mim e beba. Quem conhece o Senhor, quem prossegue a seguir o Senhor, conhecer o Senhor, Ele desce como uma chuva que rega e você cresce. Uma planta, ela não cresce sem água, ela seca, morre e serve para ser pisada e queimada, como diz a palavra. Mas aquela que está regada pelo Senhor, alicerçada, regada pelo alto, ela cresce e é fortalecida pelo Senhor, dá bons frutos, frutos dignos, né? Essa é a orientação bíblica: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O apóstolo Paulo exemplifica a busca constante, enfatizando que o seu entendimento cresceu ao longo do tempo. O conhecimento de Deus é progressivo e contínuo. Filipenses 3:7-12 diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Soberana vocação, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prosseguir para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo dando instrução à igreja, ele considerou todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele supostamente achava que era verdade, perseguir os cristãos. Agora ele jogou tudo fora, conhecimento, conhecer a Cristo, conhecer, estar em Cristo. O conhecer a Cristo verdadeiramente é o que provocará uma transformação. Paulo teve uma transformação. Os discípulos tiveram uma transformação para apóstolos, capacitados para edificar a igreja e lembrar tudo aquilo que Jesus tinha dito, proclamar a igreja, edificar a igreja do Senhor, fazer com que a igreja crescesse no conhecimento, fazer com que a igreja se afastasse das coisas enganosas que se filtravam dentro da igreja, apostasias, dissensões, facções, divisões, em querer ser um melhor do que o outro,
em querer ser. Na igreja, nós não somos nada, quem é Cristo. Não somos nada. É Cristo quem é. Ele é o Senhor. A busca incessante por conhecimento é crucial. Esse é o desejo do Pai. Que nós sejamos, lá em Romanos 8:29, que nós vimos que nós sejamos parecidos com o seu Filho. Esse é o desejo do Pai. Que nós sejamos parecidos com o seu Filho, conhecendo ao Pai, amando ao Pai de todo o coração. O mundo diz aí que todo mundo é filho de Deus. É verdade isso? Não. Quem é filho, obedece, conhece o Pai. Quem é filho, ama o Pai. Está sujeito ao Pai, está subordinado a Ele e ouve tudo o que Ele fala, porque tudo aquilo que vem do Pai é bom. Tudo que vem do Pai é bom. Jesus estava submisso ao Pai. Que não seja a minha vontade, mas que seja a tua, que se cumpra a tua. Não é a minha vontade, Ele mesmo sendo filho, mas estava sujeito ao Pai, à vontade do Pai. E nós estamos sujeitos à vontade do Senhor? Nos submetemos a Ele como nosso Pai? O mundo aí ora, Pai Nosso aí, tem que orar 10 vezes, 50 vezes por dia, mas não tem um Pai como o Senhor. Não consegue perdoar o próximo como o Senhor perdoou ele. Está fora. Conhece pela carne, mas não conhece espiritualmente. Porque se você prestar atenção na oração do Pai Nosso, às vezes nós somos incapazes de orar o Pai Nosso. Pela profundeza, Jesus podia orar o Pai Nosso. Ele sim podia orar, porque ele vivia, Pai. E nós? Viver carnalmente, conhecer carnalmente. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amemos, Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, em Lucas 10:27. Essa é a ordenança, amá-lo com todo o entendimento. Nós devemos nos dedicar e conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, ter uma vida transformada, ter a Ele em nossas vidas, Ele não vai habitar em nós se nós não vivermos uma vida digna do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Amém.